Amém, glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe vocês. Pode sentar no seu lugar. Como eu falei para os irmãos, nessa semana nós estamos, cada dia da semana, nesse nosso propósito, nós estamos ouvindo sobre uma peça da armadura de Deus, né? Aquilo que, se a gente realmente viver, se nós vivermos isso em nossas vidas, e cada peça dessa, né, como ontem o cinto da verdade, hoje a couraça, né, a couraça da justiça, aquilo que protege os nossos órgãos vitais. Se formos verdadeiros, se formos justos, o inimigo não vai ter como nos acusar de nada em nossas vidas, né? E como hoje nós vamos falar de justiça, eu quero chamar aqui a doutora Jéssica para falar um pouco aos irmãos sobre esse tema. E daqui a pouquinho a gente faz um tempo de oração e depois nós vamos ceiar. Estendam suas mãos para cá, vamos orar pela Jéssica. Pai, obrigado pela vida da Jéssica, do seu esposo Lourenço, da sua filha Giovana, Senhor, que eles sejam sempre guardados por Ti, que nessa noite a Tua serva traga palavras do Teu coração para os nossos corações. Usa a Tua serva nessa noite como de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Microfone. Graça e paz, irmãos. E foi muito interessante isso, eu até falei pro pastor, falei, que Deus faz umas coisas, né? Para quem não sabe, eu sou advogada, eu sou completamente apaixonada desde a época da faculdade por justiça, por lei, por dar a cada um que é seu. Então, e não foi nada preparado, eu não pedi para falar sobre isso. E eu estava perguntando, pastor, você falou que queria que eu falasse alguma coisa, né? Dar uma palavra, mas quando vai ser, o que vai ser? E aí, quando foi hoje de manhã, ele falou, falei, mas Deus faz umas coisas, né? Eu achei muito legal isso. Mas vamos lá. Então, assim, só para contextualizar, o pastor tá vindo falando sobre as armaduras de Deus, né? E as armaduras de Deus, como o pastor já nos explicou, ela nada mais é do que uma proteção para a gente, né? Uma proteção contra as armadilhas do diabo, então, contra aquela luta que a gente sabe que inclusive, acho que foi ontem que o pastor falou que a nossa luta não é contra corpo, não é contra carne, não é contra sangue, né? A nossa luta, ela é espiritual. Então, a gente precisa de uma proteção espiritual também, e é por isso que Deus, ele vem na sua palavra, aqui em Efésios 6, ele até, de uma forma, para facilitar a nossa vida, eu acho isso tão maravilhoso e tão misericordioso, porque ele vem com... Eu vi aquilo como um checklist, sabe? Então, ele vem, olha, então você... gruda na verdade, gente, gruda na justiça, então, e aí vai dali por diante. Então, achei isso muito legal mesmo. Então, a couraça da justiça... vamos dar uma lida. Bruna, você pode colocar Efésios 6:12, só para a gente começar a contextualizar, que ele fala assim: pois nós não estamos lutando contra seres humanos, que é isso que eu falei, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Então, quer dizer, não é daqui, né, gente? Então, toda vez que a gente se vê, e eu digo isso até porque eu ouço isso do nosso querido pastor, quando a gente passa por alguma dificuldade, o pastor fala: olha, essa luta não é daqui, então, né, dobra seu joelho, fala com quem realmente pode te ajudar. Então, é por aí, né? A couraça da justiça mesmo, ela está um pouquinho mais adiante, mas vamos continuar lendo até o 14, vamos no 13 primeiro? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça. E aí que a gente entra, né? A couraça, quando eu, pelo menos, quando eu ouço essa palavra couraça, eu já penso em alguma coisa muito resistente, né? Uma coisa muito firme. Então, mas aí a gente vai para o dicionário e a gente vê que a couraça, na verdade, é aquela parte da armadura que ela fica nessa região do tórax, na região do peito, das costas, né? Para proteger o soldado que está lutando.
E aí já é um ponto importante que a gente precisa prestar atenção, porque essa é uma região que estão os órgãos vitais, os nossos órgãos vitais, que a gente não vive sem o coração, sem o pulmão, sem rim, enfim, dali para frente. Então, assim, a gente já vê o quanto que é importante a gente ter essa proteção nessa região e por que Deus ele coloca aqui nessa palavra a justiça junto com a couraça, né? Para a gente ver a importância realmente que ela tem. Então, assim, ela vem também, a couraça, para trazer como se fosse uma blindagem na nossa vida, né? Então, assim como tem muitos carros por aí que algumas pessoas colocam por uma necessidade ou outra, às vezes pela região ou pela exposição que a pessoa tem, uma blindagem nos carros contra armas de fogo, contra algum outro ataque de alguma outra forma, assim também a couraça faz com a gente, né? Ela cria uma certa blindagem para a gente não ser atingido pelos ataques que a gente tem externos, né? Ok, então tá. Só que a gente está falando aqui de uma couraça, é uma figura aqui, né? Na verdade, essa couraça ela é da justiça, que fala no 14, no 6,14. Então, a couraça da justiça, na verdade, ela vem porque a gente precisa andar conforme o direito, conforme o que está previsto na lei, conforme dar a cada um o que realmente lhe é de direito, não ir contra alguém sabendo que você está errado. Então, a justiça ela é muito importante por conta disso, né? Agir de forma correta, agir de forma reta, né? Então, assim, se você prejudica, para você não prejudicar alguém, para você não tirar proveito, então, você sabe que, olha, eu estou aqui, eu estou com uma certa oportunidade de tirar o proveito de uma situação, mas não tem ninguém olhando, eu vou ter um lucro aqui em cima. E a vida ela é assim, né? A vida ela traz essas tentações porque a gente precisa de dinheiro. Quem não precisa de dinheiro para viver? Então, é claro que cada um tem o seu ponto fraco, mas que a gente precisa ficar atento em relação a isso, né? Ou então proferir uma palavra injusta para alguém sabendo que é injusta. E aí eu achei muito legal porque, assim, ela vem a couraça da justiça logo depois do cinturão da verdade, né? E aí a gente não tem como a gente ter justiça sem verdade. Essa que é a realidade. Então a gente, como que a gente vai conseguir atingir uma coisa justa para qualquer pessoa se a gente não anda com a verdade? Então eu acho que a palavra de Deus ela é tão maravilhosa e ela é tão ela tem um sentido e facilita, inclusive, para a gente entender ela, né? Por conta disso. Então, vamos lá. Sim, calma aí que eu já me perdi, gente. Normal, calma aí. Certo, então assim, essa questão toda da gente agir de forma certa e correta, tem até uma passagem que eu gosto bastante, que é Mateus 5,37, que Jesus ele está lá no monte e está lá os discípulos de uma multidão, e aí ele viu aquela oportunidade, ele começa a falar sobre diversas coisas, né? E aí ele fala assim, seja porém o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é procedente do mal. Então, o que não for isso, vem do maligno, não adianta. É o que o pastor falou ontem, né? A mentira, ela é filha do diabo. Ela é filha do diabo. Então, é sim, sim, não, não. E ser justo é isso também. Mas eu vou colocar uma vírgula aqui na minha área de atuação, a gente tem muito isso. Mas talvez, mas exceto, mas depende. O correto é sim, sim e não, não. Essa que é a verdade. E isso que a gente tem que trazer para a nossa vida, né? Ok, então assim, a palavra de Deus, ela também, a gente vê em várias situações na Bíblia que ela é chamada como lei, né? Então a gente não pode deixar de mencionar isso porque é muito importante que a gente cumpra as ordenanças que o Senhor tem para nós. O que Ele vem falando na palavra de Deus, ele é muito importante para a gente, não porque Ele é um
pai autoritário, e aí ele vem e coloca aqui uma lista de coisas que a gente deve e o que a gente não deve fazer, porque ele quer, porque para o seu bel prazer. Não, porque realmente ele sabe que se a gente for andar conforme a nossa vontade, se a gente for fazer o que a gente quer, a gente vai fazer besteira. Não tem jeito, a gente vai fazer besteira. Então, assim, eu vejo isso, eu vejo as ordenanças, os mandamentos que o Senhor tem para a gente, eu vejo isso como uma misericórdia muito grande, um amor muito grande que Ele tem para a gente. E aí, vamos lá. Tá, outro ponto importante é a justiça com a gente mesmo, né? Então, assim, é muito difícil isso, e aqui eu falo para vocês que eu tenho uma grande dificuldade disso, de me perdoar quando eu erro. E isso é ser justo também com a gente. Quando a gente sabe que a gente, do fundo do nosso coração, que a gente se arrependeu daquilo. Não que a gente não vai errar mais em outras coisas, ou às vezes, não sei, às vezes até na mesma situação, ou parecida, mas que quando a gente realmente sabe, e Deus ele é maravilhoso, Ele é misericordioso com a gente, né? Ele nos perdoa e a gente tem que se perdoar também. Isso é ser justo com a gente, de saber que a gente tem defeitos, que a gente tem as nossas dificuldades e tentar se corrigir da próxima vez e ir lá em cima e falar, não é assim, eu vou resistir. Ou então, como o pastor deu o exemplo, acho que foi ontem, eu estou passando por aqui e aqui tem uma tentação de uma pessoa que está mexendo comigo, eu sou comprometida, eu não passo mais, porque é para a gente tentar superar essa situação de uma outra forma, nem que seja fugindo. Né? Então, mas essa questão de se perdoar, eu acho que é muito importante também. Eu acho que isso é ser justo. E aí assim, o Senhor, Ele é justo, né? Essa que é a verdade. Ele é justo. Se a gente conseguir prestar atenção em tudo isso, de ser justo com os outros, de andar direito, de dar a cada um o que é seu realmente, de não fazer pré-julgamentos com as pessoas. Até mesmo, às vezes a gente tem essa coisa dentro da igreja, né, de ter mais contato, mais proximidade, ou até não tem jeito, né? A gente às vezes tem uma afinidade maior com uma pessoa ou outra, mas ser aberto de coração para todo mundo, porque aqui somos todos irmãos, não só aqui, mas no seu serviço, onde você estuda, independente que seja. Então, não ter ciúmes, não ter inveja, não tem erro. Se a gente conseguir fazer tudo que o Senhor nos coloca, que é necessário para a nossa vida, não tem como dar errado. Não tem como dar errado, porque Ele é justo. Ele é justo, Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, sabe? Às vezes a gente não é justo com Ele, porque a gente reclama tanto. E isso é uma coisa também que, quando a gente fala em justiça, a gente tem que pensar, né? Porque a gente reclama tanto, porque, eu não consigo comprar uma coisa que eu quero, porque eu não consigo sair para onde eu quero, fazer uma viagem. E a gente vê tantas pessoas passando por tantas dificuldades, tantas pessoas passando por tanta miséria muitas vezes, ou tantas pessoas passando por problemas sérios, pessoas morrendo. Agora, com essa pandemia, a gente consegue ver isso muito bem. Hoje mesmo eu tive a notícia de um familiar meu que faleceu, e a esposa dele faleceu, acho que não tem 30 dias. E deixaram aí 2 filhos, um dos filhos vai ter um neném agora. Então, assim, tem tanta coisa acontecendo e a gente é tão injusto. A gente é tão injusto com Deus, que a gente reclama tanto. Mas Deus, eu queria trocar de carro, mas Deus, eu queria trocar de casa, eu queria... Então, assim, a gente tem que parar um pouquinho para pensar, né? O quanto que a gente é agraciado, o quanto que Deus faz pela nossa vida. E eu falo isso para mim, sabe? Porque quando eu estava escrevendo isso daqui, Deus falou muito comigo, muito, demais mesmo. Essa questão de justiça, apesar que a justiça está tão dentro de mim, mas essa coisa toda de ser justa consigo, com Deus, com os outros, muitas vezes, ou até mesmo com o nosso cônjuge, né?
Então, às vezes, a gente é tão injusto com o nosso cônjuge, porque às vezes ele faz tanto pela gente, mas a gente só reclama, né? Então, mas é isso, a gente tem que pensar um pouquinho nesse tipo de coisa, né? E aí, honrar a Deus e ser fiel a Deus em todas as áreas da nossa vida, porque tudo isso faz parte, né? Ser fiel a Ele, sendo justo com Ele, sendo fiel a Ele, estando aqui e se entregando completamente. Às vezes a gente vem aqui só para marcar, parece que o assento, esquentar a cadeira, né? Não, vir aqui realmente se entregar, porque Deus, Ele sente falta da nossa adoração. Ele sente falta, Ele sente saudade da gente, que a gente se entregue completamente. É só isso que Ele quer, é só isso que Deus quer. E é tão bom, né? Tudo bem, eu sou convertida há pouco tempo, então às vezes a pessoa pode falar, nossa, ela está naquela paixão imensa. Que ótimo, né? E que eu quero muito continuar desse jeito, eu quero permanecer. Eu acho que essa palavra, ela é chave para a gente, que é cristão, sabe? Permanecer, porque às vezes a gente vem uma pessoa, vem outra, ela se converte, ela se dedica, mas não consegue permanecer. E não é fácil, né? Não é fácil. E está aí, né? A gente está vendo aqui que realmente a nossa luta não é contra a carne, contra pessoas, né? Realmente é uma luta espiritual, que quando a gente começa a incomodar, realmente quando a gente está ali dedicado ao Senhor, Satanás vem mesmo, ele vem nos tentar naquilo que é mais complicado para a gente, ele vem nos acusar, né? Ele vem nos acusar injustamente, porque ele não tem esse direito, gente. Ele não tem esse direito. Jesus, ele já pagou o preço pela gente. Ele já morreu na cruz, ele já pagou o preço pela gente. Então, tudo que vem da boca de Satanás é mentira. É tudo mentira e é injusto, né? Então, e aí eu venho aqui com vocês agora já chegando no fim, eu só quero ler um versículo, Filipenses 4:8. Que esse versículo eu também vejo como um outro checklist, sabe? Ele fala assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, assim, trazer para o nosso coração, para a nossa mente, cultivar dentro da gente todas essas coisas que o Senhor nos fala, né? Tentar afastar de toda forma tudo aquilo que não provém do Senhor. Repreender de toda forma tudo que não vem do Senhor, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro dos nossos pensamentos. E aí eu vou convidar já os irmãos para tirar um tempinho de oração e de reflexão nesse momento, fechar seus olhos, falar com o Senhor nesse momento. Será que a gente está sendo justo realmente no nosso dia a dia? Será que a nossa maneira de viver, será que a gente está sendo justo com a gente? Será que a gente está sendo justo com o nosso irmão, com aquela pessoa no trabalho, aquela pessoa que está ali, que às vezes está ali se dedicando, querendo fazer todo o melhor, mas às vezes no momento, no rompante, a gente vai e profere uma palavra de desprezo, uma palavra de crueldade. Será que a gente está sendo justo com Deus? Com tudo isso que a gente consegue pensar hoje, dessa palavra que Deus nos trouxe, a gente está sendo justo com Deus? E aí é isso, gente. Vamos tirar esse momento de oração. O pastor vai continuar aqui. Muito obrigada.